E aí, pessoal? Tudo bem? No filme de hoje, esses acontecimentos se passam no futuro, onde os Estados Unidos foram devastados por uma seca severa e as pessoas agora estão dispostas a matar por água. A maioria das pessoas foi embora, mas a família Home fica porque o pai Ernest acha que as plantas crescerão novamente se puderem obter um pouco de água. Ele se lembra de quando a terra era verde, mas seu filho Jeremy não se lembra. Um dia, dois ladrões tentam arrombar um pequeno prédio na fazenda de Ernest, queimando a fechadura. Ernest os pega em flagrante e abre fogo, fazendo com que um dos ladrões tente atirar de volta. Ele é morto imediatamente, e o segundo ladrão pede misericórdia enquanto explica que alguém lhe disse que havia água ali. Ele também alega que precisa usar o banheiro e pega as calças, mas Ernest vê a arma e atira nele primeiro. Jeremy vê tudo isso de longe e alega que poderia ter ajudado, mas Ernest apenas diz para ele chamá-lo de pai em vez de seu primeiro nome. Então Ernest destranca a pequena casa, revelando uma bomba. Infelizmente, não lhe dá água, então eles terão que forçar sua mula a continuar sem beber água. A dupla continua e conhece os Waterman, um grupo de pessoas que detém um monopólio para distribuir água extraída de poços profundos por meio de um acordo com o governo. Ernest lhes dá suprimentos e os homens o pagam com água. Ele também lembra Jeremy para não irritar esses caras porque eles são perigosos. Eles devem apenas fazer a negociação e sair rapidamente. Ernest frequentemente tenta convencê-los a fornecer água para sua fazenda, mas os Waterman cobram muito caro. No caminho para casa, sua mula cai e fica gravemente ferida. Como o animal está com dor, Ernest atira nele para acabar com seu sofrimento. Jeremy chora, mas jura que poderia ter feito isso. Quando eles finalmente chegam à fazenda, a irmã de Jeremy, Mary, serve uma gororoba para eles. Então ele esfrega os pratos com terra enquanto Ernest ouve rádio e Jeremy desenha animais, que são seus únicos hobbies. De repente, Ernest ouve um barulho e corre para fora para descobrir que Mary saiu furtivamente pela janela para se encontrar com seu namorado secreto. No dia seguinte, Jeremy e Ernest vão à casa de leilões de Sam e dão um lance em um robô conhecido como Simulate Shadow, ou Sim, para substituir sua mula. O filho de Sam, Glenn, também dá lances e luta contra eles até o fim, mas Ernest vence o leilão e sua dívida piora. Depois, eles vão ao hospital para visitar a mãe da família, Catherine, que não consegue andar porque sofreu um acidente. O hospital tem uma máquina especial que a conecta a um fio para ajudá-la a ter movimentos, e a única maneira da família levar Catherine para casa seria comprando aquela máquina cara. Depois de uma tarde adorável com Catherine, a dupla vai para casa. Na estrada, eles veem Robbie e Suzy com seu bebê. Ernest os chama de abutres por usarem seu filho como um cartão de pena para obter esmolas e vai embora para ignorá-los. Eles chegam ao posto de gasolina e, depois de encher o tanque, Ernest bebe um pouco para arredondar o preço. Então ele leva um pouco de água para Robbie e sua família. O casal está pensando em vender o bebê porque não tem condições de criá-lo, mas Ernest os aconselha a não fazer isso e promete ajudá-los com água. Mais tarde, na fazenda, Flynn aparece, revelando ser o namorado secreto de Mary. Ele pede o Sim emprestado e promete pagar uma taxa de aluguel, mas Ernest se recusa a menos que ele assine uma garantia. Flynn fica ofendido e diz a Ernest que ele nunca irá irrigar esta terra antes de ir embora. Na vez seguinte em que Jeremy e Ernest encontram os Waterman, eles têm uma boa conversa. Graças a Sim, Ernest começa a convencer os caras a considerar uma oferta para colocar uma tubulação de água em sua fazenda. Depois, Ernest começa a desenterrar sua velha bomba para que os Waterman possam verificar o que eles têm. Enquanto trabalha, ele diz a Jeremy que precisa sair e conhecer uma garota, ou pelo menos fazer alguns amigos, mas Jeremy prefere cuidar de sua família. No caminho para casa, eles veem Flynn passando em alta velocidade. Na fazenda, Mary lava as roupas, colocando um agente de limpeza no soprador. Ernest chega e a proíbe de sair, fazendo Mary o atacar e dizer que ela tem idade suficiente para fazer o que quiser. Enquanto Ernest jura que só quer protegê-la, Mary diz que ela odeia seu pai e ama Flynn, então ela tenta fugir. Ela esbarra em Jeremy e pede dinheiro a ele, dando tempo para Ernest alcançá-la e detê-la. Mary chora enquanto afirma que Ernest falhou com a família, então ele a tranca e prega sua janela. Algum tempo depois, Ernest e Jeremy acordam e descobrem que Sim foi roubado. Ernest assume que foi Flynn e vai para sua casa, mas ele descobre por Sam que Flynn partiu em um caminhão naquela manhã para as montanhas. É revelado que Ernest está obcecado com o que sua família perdeu, mesmo que Sam pense que a terra é infértil e a água não vai ajudar.
Depois que Ernest vai para as montanhas para investigar, de repente ele fica inconsciente. À noite, Ernest acorda no acampamento dos Waterman, onde é acusado de ter roubado seus suprimentos usando seu sim. Ernest insiste que não fez isso, mas o líder Caleb o ataca. Uma luta começa e depois de muita briga, Ernest consegue roubar a faca e um rifle de Caleb, que ele atira no ar para manter todos para trás. Ele foge enquanto Caleb continua a preferir ameaças a ele. No caminho para casa, Ernest encontra Flame dormindo perto do fogo e o sim por perto. Ele roubou a máquina e os suprimentos para fazer Ernest parecer um ladrão. Ernest espera até de manhã para acordá-lo com um rifle em seu rosto. Então ele amarra Flame assim que está carregando os suprimentos. Enquanto eles caminham sob o sol quente para encontrar os Waterman, Flame continua provocando Ernest, falando sobre Mary. Então Ernest puxa a corda para fazê-lo cair como punição. Eventualmente, ambos estão com muita sede para sobreviver por muito tempo, e Flame convence Ernest a parar para beber. Os suprimentos têm álcool e não água, e logo Ernest está ficando bêbado por causa de seu vício. Flame apenas finge beber, enquanto afirma que Caleb quer sua cabeça. Então ele só roubou a máquina para sobreviver. Ele até oferece dinheiro a Ernest, mas ele recusa porque a história é suspeita. Então Ernest tenta se levantar, mas o álcool o deixa tonto e ele mal consegue se mover. Esse era o plano de Flame o tempo todo, e ele usa a chance para acertar Ernest com uma pedra, fazendo com que ele batesse a cabeça no penhasco. Enquanto ele sangra e cai consciente, Ernest tem um flashback do acidente de carro de Catherine, que foi causado por seus hábitos alcoólatras. Mais tarde, quando Ernest acorda, ele está amarrado assim e Flame começa a despejar mais álcool em sua boca, gritando como um maníaco. Depois Flame vai para a fazenda e Mary pula em sua moto para que eles possam escapar juntos. Preocupado com Ernest, Jeremy decide ir procurá-lo. Quando a noite cai, ele encontra Sim no acampamento dos Waterman, onde os caras lhe contam que seu pai morreu por causa de um acidente com a máquina. Quando chega a hora do funeral, Mary volta e os irmãos choram juntos. Eles também têm que visitar a mãe para informar as más notícias. Flame os pega em sua caminhonete e os leva para casa. Na fazenda, Jeremy fica furioso e começa a bater em Sim com um martelo. Então Flame vem para detê-lo. Ele explica que a tristeza é difícil, mas ele não pode deixar que ela estrague uma fonte de renda e se oferece para se tornar o novo chefe de família para que ele possa ajudar os irmãos. Ele também choca Jeremy ao anunciar que Mary está grávida. Flame tem grandes planos em mente para a fazenda e Jeremy concorda em deixá-lo tentar. À tarde, Flame leva suprimentos para os Waterman e pede para Caleb colocar um cano de água na fazenda. A princípio, Caleb se recusa, mas de repente Flame o culpa pela morte de Ernest, já que o rifle e a faca de Caleb foram encontrados com um corpo. Com medo das possíveis consequências, Caleb concorda em desviar água para a terra dos irmãos. Poucos dias depois, a nova bomba da fazenda é oficialmente instalada e Flame trabalha muito o dia todo para plantar e cultivar trigo, que é regado por aspersores. A família agora também pode aproveitar chuveiros de verdade. Algumas semanas depois, Jeremy fica surpreso ao ver uma pequena folha no chão e, eventualmente, a terra fica coberta de plantas maravilhosas. Para comemorar, Flame e Mary se casam e tatuam as iniciais um do outro nas mãos. Durante a festa, Flame bebe e fica pensando na morte de Ernest. Alguns dias se passam e Sam aparece na fazenda com 2 homens do banco. Acontece que a dívida de Ernest era enorme e eles querem que Flame a pague. Flame assusta os cavalos com sua moto só para parecer durão e Sam o repreende, explicando que ninguém nunca quis comprar a terra e que Ernest já tinha porque ele simplesmente nunca se mudou. Graças à água e às colheitas, o banco poderá vender a terra, então Flame deverá pagar se não quiser perdê-la naquela noite. Flame coloca Sim em sua caminhonete e pega Rob com seu bebê. Ele finge que eles vão perguntar por aí por alguns preços só para ter uma ideia, apenas para Flame vender o bebê contra a vontade de Rob. Enlouquecido, Rob pede seu bebê de volta e os compradores abrem fogo, matando Rob. Eles tentam atirar em Flame também, que atira de volta enquanto foge, deixando a máquina para trás. Sim é pego na troca e o dano faz com que ele ative um modo que o guia de volta para a fábrica original. No dia seguinte, Flame paga o banco com o dinheiro do bebê, mas ele conta aos irmãos que vendeu Sim para Rob. Enquanto isso, Sim chega à cidade e é encontrado pelo construtor Calvin, que encontra as informações do proprietário e liga para a fazenda. Jeremy atende a ligação e começa a ficar desconfiado, então ele corre para o mercado local. Ele descobre Flame falando com Suzy, que está segurando uma boneca nos braços, fingindo que é seu bebê. Percebendo isso, Jeremy tenta falar com eles, mas Flame rapidamente leva Suzy embora. Mais tarde, na fazenda, Jeremy pergunta a Flame sobre Rob, mas Flame diz que Rob levou Sim e sua família. Determinado a descobrir a verdade, Jeremy anuncia que visitará sua mãe, mas na verdade pega um ônibus para a fronteira. No entanto, os guardas não o deixam passar porque ele é um menor sem um acompanhante. Naquele momento, ele é abordado por Anna, que se oferece para cruzar a fronteira se ele pagar. Jeremy concorda e Anna o coloca em um caminhão cheio de galinhas. Em apenas algumas horas, o caminhão chega à cidade e Jeremy o vê pela primeira vez.
deles. Ele se reúne com Anna e ela o leva para a fábrica, mas ela só pega metade do dinheiro como pagamento. Ela explica que ele não precisa de um guia para voltar porque ninguém vai impedi-lo de sair da cidade. Antes de ela ir embora, Jerome pergunta se ela conheceu um cara chamado Ernest, mas Anna não reconhece o nome. Depois Jerome se encontra com Calvin, que lhe mostra todas as funções da máquina. Acontece que os olhos de Sim são câmeras que foram feitas para capturar a encosta para reflorestamento e registraram tudo o que o Sim viu. Calvin ensina Jerome a usá-lo e lhe dá um pouco de privacidade. Jerome fica emocionada ao ver seu pai novamente, mas isso se transforma em momentos de terror quando ele descobre que Flynn matou Ernest. Ocorre que Flynn amarrou Ernest à máquina e a enviou na direção do acampamento dos Waterman, fazendo parecer que Sim havia perdido o controle e arrastado Ernest para a morte por acidente. Jerome tem um colapso no meio do escritório. À noite, começa a chover na fazenda pela primeira vez em mais de uma década. Jerome logo retorna e se mostra tranquilo, perguntando a Flynn como ele trouxe Sim de volta. Flynn fica confuso e verifica o celeiro, chocado ao ver Sim parado ali sem danos. Ele diz que Robbie deve ter trazido de volta por culpa. Poucos dias depois, Jerome visita Catherine e promete cuidar dela, como Ernest fez. Uma tarde, Flynn e Jerome estão caçando animais para mantê-los longe das plantações. Flynn falha em todos os seus tiros e passa o rifle para Jerome, culpando a arma por seu fracasso. Jerome fica muito tentado em atirar em Flynn, mas em vez disso, ele mata um veado, provando que o problema é a mira do colega. Quando eles vão para casa, Jerome esconde o rifle em seu quarto. Durante o almoço, Jerome diz que recebeu uma ligação de Robbie, que estava procurando por Flynn. Isso o irrita e ele explode, dizendo que Jerome está mentindo. Mary o repreende por sua atitude e Jerome insiste que está dizendo a verdade. Então Flynn sai correndo da sala. No dia seguinte, Flynn recebe uma carta escrita por Jerome, fingindo ser Robbie. A mensagem pede para Flynn encontrar Robbie nos penhascos porque ele está em apuros. Antes de sair, Flynn procura o rifle e Jerome diz que o levou para a loja para ser consertado, já que Flynn disse que não estava funcionando bem. O cara tem que entrar no jogo para não ser pego e pede desculpas por sua explosão na mesa. Depois de pegar uma faca, Flynn vai até os penhascos com Sim e chama por Robbie. De repente, ele cai em uma armadilha no chão e acaba quebrando as pernas. Flynn grita de dor e implora por ajuda Sim, mas a máquina não atende. Naquele momento, Jerome aparece e apenas encara Flynn com uma pedra na mão, fazendo o cara perceber que o garoto sabe a verdade. Flynn está desesperado, implorando por misericórdia, mas Jerome o ignora e continua a encará-lo, deixando-o sofrer sob o sol escaldante. Eventualmente, Flynn começa a gritar por ajuda e implora Jerome para pensar em sua irmã e no bebê. Ele faz um longo discurso sobre acidentes e arrependimento, deixando Jerome tão bravo que ele finalmente atira no homem, acabando com sua vida. Quando Jerome retorna para casa, ele deixa Mary pensar que Flynn a abandonou e não conta a ela como Ernest realmente morreu. Graças ao dinheiro das colheitas, eles podem comprar comida de verdade agora. E os irmãos concordam que finalmente podem comprar a máquina para que Catherine possa ir morar com eles. Jerome apaga todas as filmagens de Sim, pronto para recomeçar. E o filme termina. E aí, pessoal? Gostaram do vídeo? Não esqueçam de se inscrever e deixar seu like. E que tal assistir um dos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela? Até a próxima!